A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o nosso cafezinho espiritual. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, a minha gratidão a Deus por você me permitir estar com você, em sua casa, no hospital, no hotel, enfim, na sua sala de visitas, onde você que está começando a se arrumar para o dia de hoje. Muito obrigado pela honra e pelo prestígio que diariamente você me concede e podermos também juntos tratar das coisas da vida. Hoje é segunda-feira e a minha palavra de gratidão ao Senhor Jesus Cristo pelos nossos cultos de ontem. Tivemos 2 poderosos encontros neste segundo domingo, foi o segundo domingo do mês, e agora estamos nos preparando para viver esta segunda-feira com grande abundância. O nosso ministério, aqui na Catedral Cristo Vive, tem um tremendo encontro de oração, confissão e milagres, todas as segundas-feiras. Bispo André e Bispa Cristiane, que juntos com uma poderosa equipe de oração, pastoras e pastores empenhados, comprometidos, fazem com que a oração seja verdadeiramente o oxigênio da vida espiritual, mas acima de tudo, a grande arma espiritual para aqueles que têm na oração o seu modo de viver. Quero lhe fazer um desafio. Se você nunca participou, se você nunca entrou numa igreja, se você deseja que algo maravilhoso lhe aconteça nas emoções, na vida física, ou quizás no seu dia a dia, você precisa de experimentar vida de oração. A oração é poderosa. Os velhos pregadores dizem isso. Quem ora é forte, quem não ora é fragilizado. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e próximo também da 28DP. A Catedral Cristo Vive tem um lugar que é seu. Amanhã, 10 da manhã, a Escola Bíblica com o Bispo Daniel, e na próxima quarta-feira, uma poderosa noite apostólica e profética. Durante esses dias, nós estamos defendendo teses pró-reforma protestante. E o apóstolo está falando sobre o tema que mais tem feito o povo de Deus a viver desesperançado, que é quando alguém acredita no livre-arbítrio para a salvação. Parece que Deus, sendo Senhor e Rei, deixou de reinar e entrega nas mãos do homem o seu futuro e a sua eternidade. Nós estamos aprendendo como o livre-arbítrio é falso e como a soberania do Senhor é a coluna vertebral, a estrutura dorsal da vida espiritual. Venha estar conosco. Nosso telefone 30 17 90 90, nós temos conselheiros à sua disposição. Se você nos ligar agora ou no final do programa, eu vou lhe oferecer o meu livro, Você é um dos nossos. Este é um livro de doutrinas que vai fazer muito bem uma leitura rápida, dinâmica e que vai ajudar você a ter olhos espirituais iluminados. Você é um dos nossos. O propósito desta programação de televisão, rádio e satélite é ajudar pessoas. Nós vivemos um período dramático no Brasil. Posso lhe asseverar, porque nós estamos também pela TBN, chegando à Europa, África, Oriente Médio, o mundo vive dias difíceis. Essa é uma palavra de Paulo a Timóteo. E claro, se nós vivemos o século da depressão, da ansiedade, da culpa, do estresse, eu tenho convicção
como um pastor que eu sou e também um psicanalista, que eu posso ajudar pessoas que estão hoje com uma aguda doença emocional. Há pessoas que vivem diariamente numa ansiedade interna profunda. Parece que é uma repressão constante ao seu inconsciente. Vivem cansados, vivem irritados, sem forças para enfrentar as situações difíceis da vida. Várias vezes a Bíblia fala da palavra coragem. O Espírito se movia e dizia, coragem, Paulo, coragem. Então, nós precisamos de buscar em Deus, na sua palavra, na espiritualidade, na vida com Jesus Cristo, essa força para vencer, essa coragem para não ceder às pressões da vida. Eu sei que muita gente tem até, por causa do seu sofrimento constante, uma necessidade compulsiva de fazer críticas até sobre Deus. Você sabe que há pessoas que, por não terem noção espiritual, por não conhecerem a palavra, blasfemam contra o Senhor Jesus Cristo, contra Deus? E claro, isto se torna para a pessoa algo imperdoável. Quando a pessoa se descobre criticando o governo, criticando o mundo, criticando a si mesmo, criticando Deus, ela perde totalmente a esperança da vida. E aí, vemos como a nossa sociedade está mal-humorada, como as pessoas, às vezes, dentro de grandes famílias, vivem solitários, cada um no seu smartphone. Isso é simples. Você vai a um restaurante, 4 pessoas de uma família, cada um com o seu smartphone, passando ali WhatsApp, Instagram, e-mail, e as pessoas não falam. Antes era apenas a novela, agora não, agora são os aplicativos, agora é o smartphone, agora é o... Você sabe, isso faz as pessoas viverem numa base emocional extremamente infantil, sem energia para viver. E eu quero me dirigir agora a você, que nunca teve uma experiência profunda com Deus, porque a estatística diz que quando o IBGE bate na porta de uma família, vocês são religiosos? Vocês têm uma religião? E 95% do povo no Brasil diz que tem uma religião. Mas é uma vida religiosa perfunctória, ou seja, muito superficial. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma Ave Maria aqui, é uma oração como uma seta rápida. Isso é uma vida religiosa perfunctória, superficial, sem utilidade, efêmera. E claro, se você não tem uma vida espiritual forte, e isto não é com espiritualismo, não é com mariologia, não é com idolatria, é com uma relação profunda e verdadeira com Jesus Cristo. Se você não tem esta relação, a sua mente, lhe diga uma coisa, é um emaranhado de sentimentos negativos, positivos, sentimentos de coragem, de covardia, e pior do que isso, quando a mente está nesse emaranhado de sentimentos, começa a haver um profundo sentimento de culpa na pessoa. Então, meu amado, você precisa de um sustentáculo para a sua existência. Você precisa de uma rocha para que a sua casa seja construída de forma firme e forte. E vou lhe dizer uma coisa, só o amor de Jesus Cristo, só o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
só a graça maravilhosa de Jesus pode verdadeiramente preencher a sua vida. Você precisa de ser amado não apenas pelas pessoas da família ou os seus amigos, mas você precisa de um amor incondicional. Porque quantas pessoas nos telefonam dizendo: eu de repente me encontrei vivendo uma vida de alcoolismo. Eu era uma pessoa bem, de repente enveredei pelo caminho da cocaína, do crack. Era um desamor consigo mesmo. Às vezes a pessoa tem até tudo, mas tem um desamor por si mesmo. Então você precisa de ser amado. Você sabe como é que a Bíblia diz isto? Olha só que lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz que Deus amou o mundo. Qual mundo? Será que Deus ama o estuprador, o pirata, o homicida, o fratricida, o parricida? É possível uma pessoa ser amada por Deus sem que ela seja uma eleita do Senhor? Então, que mundo é este que Deus ama? A Bíblia diz que Deus ama o mundo. Esse é o mundo da salvação. O mundo da perdição vem de uma palavra grega, aion. O mundo da salvação vem de uma palavra grega, okumene. A terra é o cosmos, do grego, e o inferno, Sheol, a palavra grega Sheol, que é debaixo da terra, o inferno. Deus não ama o inferno. Deus não ama o perverso. Deus ama as suas ovelhas, que às vezes têm atitudes de lobo, mas no fundo elas são ovelhas. Por isso você segue me ouvindo e acompanhando a programação. Você sabe por quê? Você tem ouvidos de ovelha, você nasceu para a salvação, você foi predestinado por Deus. Então, por que tantos desajustes? Porque talvez você não tenha tido até hoje uma experiência real com Deus, uma entrega incondicional, um rasgar de coração diante do Senhor. Falei em droga, mas quantas pessoas hoje estão bebendo demais por causa de uma tensão insuportável, por causa dos conflitos que estão aí na sociedade. Então você precisa de ser amado por Jesus. Você precisa ter esse encontro com o seu Criador. No livro de João, em 1 de João, na primeira epístola, ele diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Diz que quando uma pessoa não entende o amor, não é amada por Deus, não tem esse reencontro, ele vive atormentado. Por isso, no versículo 19, o Senhor diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, para eu poder amar, Deus tem que me amar primeiro. E se eu amo a Deus, eu tenho condições de amar-me a mim e ao próximo. Sua esposa precisa de você. Seu marido precisa de você. Você precisa de você. Porque se eu não for capaz de me amar, quem é que vai poder me amar? Então, essa falta de entendimento da vida espiritual, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez você tenha levado você a fazer críticas às coisas religiosas, às coisas cristãs. Ou talvez eu esteja falando com alguém que abandonou a fé. Simplesmente está desviado. Você não se desvia de Deus. Você não se desvia do Espírito. Você pode estar desviado de uma igreja, de uma doutrina, de uma comunhão na sua comunidade, mas desviado de Deus nunca. Há muita gente que simplesmente cede
abandona a vida da fé, rejeita completamente o seu chamado. Mas deixe-me explicar uma coisa. Quem rejeita completamente o seu chamado é porque nunca foi chamado. A ovelha, Jesus disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha, nasce ovelha, por não saber que a ovelha vive em pecado, depois é reconciliada com Deus e dali para frente é uma vida íntima, é uma relação, se torna um espírito com Jesus Cristo. Então você que está hoje numa ansiedade mórbida, você que tem um fracasso porque não consegue viver algo ideal na sua vida, você que está sem rumo de vida, quem sabe eu estou falando com alguém que tem um rumo de vida sangrento. Você conhece a obra de Shakespeare? Quando Macbeth fez um assassinato e ele disse, eu estou vivendo a minha vida toda sangrenta. Às vezes é por causa de um erro. As pessoas cometem um erro e depois vivem o resto da vida prisioneiros daquele problema. Deus pode transformar maldição em bênção. Você não precisa de dizer como disse Macbeth, oh, a minha vida sangrenta, porque ele cometeu um homicídio. Às vezes a pessoa comete um adultério, às vezes prejudica alguém, às vezes puxa o tapete de outra pessoa, às vezes não perdoa, se vinga. E a vida passa a ser como a obra de Shakespeare em Macbeth. É uma vida sangrenta. Então você tem que melhorar de vida. Você tem que ter convicção. Olha, sem Jesus eu sou um pecador. Se eu não tiver esta convicção, eu não sou nada. Porque olha, a igreja não muda a sua posição. Pecado é pecado. Paulo disse em Romanos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, é preciso uma reconciliação com Deus. E eu termino lhe dizendo, religião só não adianta nada. Só religião não adianta. É preciso uma relação com Jesus Cristo. Então eu me dirijo novamente àquela pessoa que está desviada. 15 milhões de pessoas no Brasil disseram já ao Instituto Brasileiro de Pesquisa, eu fui evangélico. E agora muitos estão aí no mundão, porque nunca foram verdadeiramente salvos. Nunca houve uma grande mudança de vida, uma regeneração, um novo nascimento. Jesus disse isso através de Paulo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então você precisa de vivenciar, experienciar uma vida nova em Cristo. Aí você vai aguentar o batente aí, você vai aguentar as más notícias de Brasília, as crises existenciais, políticas, socioeconômicas, você vai aguentar firme na rocha o dia a dia que hoje é tão desprazeroso no Brasil. Mas que você sabe, crises passam. Crises passam. Se você tem pelo menos 40 anos no Brasil, como eu tenho, graças a Deus, quantas crises eu vi este país enfrentar? Todas passaram, altos e baixos. Tem gente que cria crise para depois ser o herói. Enfim, isso é humano. Mas eu quero que você pare agora. Quem você quer ser daqui a um ano? Um pouquinho atrás. Quem você quer ser quando chegar dia 31 de dezembro? E daqui a um ano? E 2, 5, 10? Você quer continuar como Macbeth de Shakespeare numa vida sangrenta de sofrimento? Ou você hoje
baixa a bola, desculpa a expressão, do orgulho humano e diz: não, eu quero Jesus na minha vida. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu quero te engrandecer e te louvar, porque tu és tão perfeito no teu agir, que até as coisas que aparentemente não são boas contribuem para o nosso bem. E eu sei, Deus, que tu falaste profundamente sobre mudança de vida a este homem, a esta mulher, a este jovem, a este ancião. E neste momento uma obra extraordinária e poderosa está sendo realizada. Tua palavra diz que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, e o Espírito sopra onde quer. Tu estás soprando agora na vida deste homem, desta mulher e desta família. Em o nome de Jesus, Pai, confirma a tua palavra, ela não volta vazia. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Olha, hoje é segunda-feira e quero lembrar-lhes que logo à noite teremos uma poderosa reunião de oração, confissão e milagres. Os bispos André e Cristiane, uma equipe de pastores e pastoras que tem um chamado sobrenatural para ministério de oração. Olha, o fogo baixa nessas reuniões. E claro, se o fogo de Deus baixa, significa que Deus está presente e milagres acontecem. Amanhã, 10 da manhã, escola bíblica com o bispo Daniel. E na próxima quarta-feira, uma poderosa noite de revelação sobre os mistérios da graça, aquilo que é a solidez, a firmeza espiritual que o apóstolo Miguel Ângelo revela à sua amada igreja, a igreja amada de Jesus Cristo. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Mais uma vez quero lhe oferecer o meu livro. Você é um dos nossos, é um presente que eu lhe dou por você ser um telespectador ou ouvindo a nossa programação. E temos apenas 2 minutos para terminar o programa. Eu quero fazer um apelo sincero e, claro, muito amoroso. Estarmos aqui nesta programação de rádio, televisão, internet, satélite, é extremamente oneroso. Mas você sabe que o povo da Igreja Cristo Vive investe os seus dízimos e ofertas para que a igreja cumpra os seus planos pelo mundo. E você pode participar para que, através de uma oferta de amor, você contribua para a pregação do reino. Então, eu queria pedir-lhe que você hoje pegue o seu telefone, ligue para nós, 30 17 90 90, e diga: eu quero cooperar, eu quero estar ao lado deste apóstolo, deste profeta, para que dia a dia a palavra de Deus seja pregada, o nome do Senhor exaltado e glorificado. Você sabe, no nosso ministério, Deus não subtrai de ninguém. Quando a pessoa investe a sua vida financeira na obra de Deus, Deus lhe retribui com multiplicação. Então, se você quer ver Deus agir e multiplicar a sua renda, semeie uma semente para a salvação de vidas. A minha gratidão por isso, em nome de Jesus. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado pela honra, obrigado a você que está tomando essa decisão de servir a Deus, de vir à igreja, de mudar de vida, de ser melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor profissional. E isto, claro, só acontece com a perfeição de Jesus Cristo. Muito obrigado pela honra. E eu queria terminar dizendo a esta senhora, que está agora sentada num sofá, está me vendo pela manhã, 7h24 da manhã, pela Bandeirantes, ou está me assistindo pela TBN, que foi fazer semana passada um exame, na outra segunda-feira, e constatou um tumor, um câncer invasivo na sua mama esquerda. Sexe pela raiz todo o mal desse corpo, em nome de Jesus. E a minha última palavra profética é para aquele homem
que o médico descobriu num exame um sério problema cardíaco, e sem saber, e vou lhe dizer isto com clara evidência, 23% dos problemas cardiológicos, sabe onde nascem? Numa cárie dentária. Uma bactéria entra na cárie, vai ao cérebro, vai ao coração e origina um problema cardíaco ou cardiológico grave. Seja curado em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus, esse câncer foi derrotado, essa bactéria foi derrotada, secou-se pela raiz toda a origem desse mal, em nome de Jesus. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o nosso povo da Cristo Vive, nós dizemos graça e paz com todo o poder de Deus. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.